Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da revista Sobretudo. Hoje, gente, nós vamos falar de um tema bastante atual, né, e que vem preocupando muitos brasileiras e brasileiros. Não só no Brasil, mas no mundo todo, tá, gente? Antes da gente entrar, eu vou falar uma frase aqui pra gente refletir um pouco, tá? Que todas as mulheres, não só hoje, mas todos os dias, sejam livres de qualquer violência e que não lhes sejam negados direitos à vida, que sejam associadas ao respeito e à dignidade. É isso aí, o nosso tema hoje tem a ver nas denúncias, né? Como denunciar em tempos de pandemia. Vamos receber a nossa convidada especial, é a doutora Juliana Fernanda Brasil. Ela que é delegada de polícia há mais de 14 anos, tá, gente? Ela é delegada de polícia há mais de 14 anos e hoje ela vai conversar com a gente sobre esse assunto que está tão delicado, né? Esse assunto que vem aumentando. O Brasil, ele teve um aumento de mais de 35% nas denúncias de violência contra a mulher nessa pandemia, gente. O governo federal, ele lançou uma campanha de conscientização para incentivar as denúncias de violências domésticas por parte de vizinhos ou parentes em caso de suspeita durante o período da quarentena. Aí você pode discar para o número 100 ou o ligar 180. E ainda tem também aplicativos, tá, gente? E hoje, deixa eu ver se a nossa convidada já entrou. Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. A Caroline, a Rose, Eduardo, a nossa diretora, Jaque, Aninha. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da revista Sobretudo, tá? E hoje o nosso tema é como denunciar em tempos de pandemia. E a nossa convidada é a doutora Juliana Fernanda Brasil. Ela é delegada de mulher há mais de 14 anos. Vamos ver se ela já chegou aqui. Vamos convidar ela pra gente conversar. Deixa aqui. Ela ainda não entrou. Doutora Juliana. A gente vai falar, gente, sobre o feminicídio, violência física, psicológica, tudo. Vamos esperar só um pouquinho para ela entrar e a gente poder conversar um pouquinho, tá? A gente sabe que esse assunto é um assunto que vem mexendo muito e vem estando em alta direto hoje, né? Nas mídias, o que mais a gente vê e a gente sabe que está aumentando. Nessa pandemia só cresceu as denúncias contra a violência contra a mulher. Deixa eu ver se a doutora entrou. Contra a mulher, contra idoso, né? Hoje existem vários tipos de violências, tá, gente? Também contra os deficientes. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Contra os negros. A gente teve já, né, casos aí recentemente. Boa noite. Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Boa noite. A Adriana, a Natália, a Flávia. O GB. Oi. Então, ó, antes da doutora Juliana Brasil entrou agora. Também temos vários tipos de violência hoje, né? Contra a gordofobia, né? Feminicídio, racismo. Então, assim, a doutora Juliana, ela vai conversar com a gente hoje sobre tudo, né? Mas o principal também hoje, a gente vai falar sobre as denúncias das mulheres, tá bom? Ela já aqui mandou o convite, vamos embora. Gente, vamos lá. Vou só para vocês que todas as mulheres, não só hoje, mas todos os dias, sejam livres
de qualquer violência e que não lhes sejam negados direitos à vida e que sejam associadas a respeito e à dignidade. Boa noite, doutora. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live da revista Sobretudo. É uma satisfação ter a senhora com a gente hoje aqui para falar de um assunto tão delicado, né, e que está tão em evidência hoje, não é isso? Nas mídias, em tudo. Mas pode É se verdade. apresentar. Vou dar esse espaço para a senhora se apresentar, para a gente conhecer um pouco. Eu falei que a senhora é delegada de polícia há mais de 14 anos, mas conta para a gente qual a qualificação da senhora, tudo direitinho. Fique à vontade. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite, Mel. Eu sempre vejo as lives da revista, eu acho você ótima, tenho Obrigada, só doutora. elogios, você é super simpática e a gente vê que é natural. É, é, eu fiz a faculdade de Direito, obviamente, me graduei em Segurança Pública e Cidadania. E eu, quando entrei na polícia, eu só passei 2 anos em delegacias municipais. Há 12 anos que eu lido em delegacias da mulher. Então, já são 12 anos que a gente, lá na Paraíba, né, nós temos uma coordenação e eu fui delegada há muito tempo na cidade de Guarabira, mas quando Queimadas veio, e é mais perto de Caruaru e eu moro aqui, então eu vim para Queimadas. A violência doméstica é uma coisa que enraizada, né, na nossa vida, desde da colonização e nós brasileiros, né? Mas o Uhum. patriarcado, a situação da mulher ser submissa, subserviente, séculos e séculos, né? Agora aqui no Brasil a violência se dava de várias maneiras, né? A gente sabe as africanas, né? E as índias que serviam de objeto sexual para os europeus, e as mulheres brancas, que eram as esposas, tinham que sofrer essa traição e É verdade. achar e não poder, né, opinar, né? Quando a gente vê nas novelas essa situação todinha e achar, não, na novela é assim. Não, na novela é tudo muito bonito, mas a realidade sempre foi bastante diferente. E assim, eu sou feminista, sou do movimento feminista, mas não do movimento feminista para nós queremos, para a gente querer ser melhor do que os homens, não. A gente quer simplesmente a igualdade de direitos, porque a gente já lutou muito. Antigamente não se viam mulheres repórteres, não é isso? Não se viu mulheres É, policiais. Então, é né, verdade. a gente tem que entender que para a gente estar aqui hoje, outras mulheres abriram esse caminho. Né? É verdade. Então, é importante a gente, quando falar de violência, entender o quanto é difícil, né? O quanto ela está enraizada e o quanto ela vem da nossa criação, né? Você geralmente numa casa se cria o filho, o filho pode tudo, a filha não, né? É, É verdade. esse machismo que no Brasil se acha que é só no Nordeste, de forma nenhuma. Uhum. Eu não, eu vejo isso de uma forma igualitária. Ela é disfarçada, mas é igualitária. Então, o que a gente tenta e quer falar é divulgar a violência doméstica e divulgar os meios de denúncia para que essas violências saiam de dentro das quatro paredes, né? E o agressor seja punido. E a mulher saia desse ciclo de violência. Né? Lá na Paraíba, nós temos uma coordenação, né? Temos 14 delegacias especializadas no estado todo, temos uma coordenação. E nos tempos de pandemia, o que é que aconteceu? Vimos que a violência cresceu, os feminicídios, as lesões corporais,
Então, lá é disponibilizada na delegacia online a mesma coisa aqui de Pernambuco, o boletim, quando os crimes não forem de lesão corporal, como ameaça, né, como injúria, calúnia, difamação. Agora, quando tem lesão corporal, a gente tem que atender essa mulher. E como é que se atende uma mulher vítima de violência doméstica? Você tem que saber acolher essa mulher. Você tem que entender que essa mulher, ela não tá bem, ela não está bem fisicamente, ela não está bem psicologicamente. Inclusive, lá já está se fazendo estudos nas universidades, né? Acho que na Universidade Estadual lá da Paraíba, em relação às mulheres vítimas de violência, que estão diabéticas, depressivas, hipertensas. Então, por quê? Porque elas estão em um ciclo, né, de violência que elas não estão conseguindo sair desse ciclo. Perdão, é porque a minha coluna às vezes reclama a Fica à posição. vontade, né? Não, tá bom. Mas esse ciclo de violência. Então, quando você atende uma mulher dessa, você tem que atender sabendo acolher, sabendo ouvir, porque ela não vai chegar simplesmente e dizer, olha, aconteceu isso. Não, ela tem toda uma história, então você tem que ter paciência, a sua equipe tem que ter paciência. Então, a gente tem que saber lidar. E aí, o que é que acontece? Quando você atende essa mulher, e essa mulher diz, olha, eu não quero mais que ele chegue perto de mim. Aí a gente vai e pede as medidas protetivas para o afastamento do agressor. Então, a gente vai e fundamenta aquelas medidas para que o juiz as conceda, né? E elas sejam cumpridas, devidamente cumpridas. Agora, o que é delicado é quando uma mulher ela resolve retornar à convivência com o agressor. Então, é complicado. E a gente não pode julgar. Né? A gente tem que dizer, Eloy, você volta aqui quantas vezes você quiser, porque um direito que ela tem. E eu digo, é difícil a gente julgar. E você acredita que a maioria delas não é uma dependência econômica, é uma dependência emocional. O agressor, ele vai quebrando a autoestima, sabe, da mulher. Ele vai deixando ela pensar que ela é cada vez menos do que ele, sabe? Então, é terrível isso. Então, a mulher ela vai sempre se achando menor, e aquilo vai nascendo na cabeça dela e reflete no corpo dela também, né? E eu estou vendo aqui nos comentários que entrou muita gente da minha família, muita gente lá de Queimadas, da Paraíba. Eu tenho que mandar um beijo aí para todo mundo. Isso aí, Zânia Monteiro, ela botou aqui, doutora Juliana, uma delegada aguerrida no enfrentamento à violência doméstica. Ela é outra guerreira, viu? Porque ela é lutadora também lá da Rede Queimadas. Aí o que acontece? Quando a gente chega numa cidade, aí você vai aprendendo com o tempo, aí a gente forma redes. Inclusive, Zânia faz parte dessa rede, da gerência da mulher lá em Queimadas, CREAS, CRAS, esses órgãos de assistência social, as associações de bairro, as associações das mulheres trabalhadoras rurais lá de Queimadas. Nós temos tudo isso. Então, é uma rede. Nós não trabalhamos sozinhos. Essas pessoas, os psicólogos, as assistentes sociais, as pedagogas, as secretárias, como Isânia, que ela tem um centro de referência lá na Paraíba, que é uma forma de ajudar essas mulheres que passam por uma situação de violência, com assistência jurídica, com vários tipos de serviços. Aí tem esse centro de referência lá em Campina Grande, né? E temos casa-abrigo, né, em João Pessoa, caso essa mulher queira sair dessa agressão, queira sair de perto do agressor. Porque
A maioria delas corre risco de morte e não sabem, ou não veem dessa forma, dão mais uma chance. Então, a mulher tem que entender que ela tem os canais de atendimento e os vizinhos e os conhecidos dessa mulher também. Porque, olha, em briga de marido e mulher se bota a colher mesmo. É. Algumas Sabe? pessoas dizem que não, né? Mas. Exatamente, mas se coloca a colher. É como diz a minha coordenadora, a doutora Maísa, ela diz assim, você não está destruindo um relacionamento, não, você está salvando uma vida. Né? Porque tem o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, você pode ligar, o 180, o 180. 190, que é o da Polícia Militar, o 180. Aqui tem o Disque Denúncia, que é o 3719-4545. Lá na Paraíba é o 197. E a sua identidade é preservada. Então, você pode estar denunciando uma agressão à mulher e a identidade vai estar preservada. Né? Então, você pode ser vizinho, você escuta, denuncie, ligue, que não, o seu nome não vai aparecer, sabe? Nós lutamos porque, veja só, essa pandemia, ela não pode, nós não podemos achar que com ela nós não vamos proteger as mulheres. Isso é lá na Paraíba, aqui em Pernambuco, em qualquer lugar. E eu não conheço, superficialmente a delegada aqui, que é a doutora Gimena, mas eu sei que ela faz um trabalho muito competente, um trabalho extraordinário aqui em Caruaru. Então, essa proteção à mulher é em todo lugar do Brasil. Nós estamos falando nisso, por quê? Porque com a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu um problema que existe há séculos, né, ser visível. Né? Maria da Penha teve que passar por tudo que ela passou, conviver com o agressor, saber que foi ele, né, que forjou um assalto, que atirou nela, e ao mesmo tempo ela, né, teve que conviver ali, porque olha a época dela e agora o que ela teve que lutar. Quer dizer, precisou órgãos internacionais verem, né, para nós termos essa lei, que é uma das leis mais elogiadas no mundo em relação à proteção à mulher, mas o que nós fazemos também é a prevenção. Nós fazemos palestras em escolas, palestras em associações, nos bairros, para as pessoas entenderem e prevenirem, saber educar seus filhos nesse sentido. Inclusive, lá em Queimadas, uma vereadora, ela propôs uma lei que foi de pronta atendida, é a Lei Maria da Penha na escola, nas escolas. Ou seja, os professores podem falar de violência doméstica e verem as crianças, porque a violência doméstica atinge uma família inteira. Né? É que, assim, doutora, que todas as mulheres hoje não tenham medo de denunciar, né? Porque é um trabalho seguro e sigiloso, né? A gente tem que sempre deixar isso bem, porque tem muitas mulheres que têm medo, né, doutora? Hoje a grande dificuldade é o medo, é a pressão psicológica, sabe? Acho que não deve ser fácil. Aí é por isso que assim, essas ferramentas que foram colocadas na pandemia, que infelizmente é um caso, uma situação sem precedentes, né? Uma pandemia terrível, com mortes horríveis, né? Isso, veja só, vai ficar, que é a questão da denúncia dos meios, né? Da web, da delegacia online, você poder denunciar, né? As pessoas vão ter mais conhecimento disso, alguma coisa vai ficar, né? E assim, esse medo que as mulheres têm, é por isso que a gente fala, vamos lá, vizinhos, familiares, atentem para isso, porque nós estamos querendo salvar vidas, nós queremos que a mulher seja, né? Ela seja dona da própria vida, ela tenha um ponto de recomeço, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas... Desculpa, porque eu falo muito, mas não, mas olha,
Pode falar que a convidada especial é a senhora hoje. Olha, eu falei até no início sobre o governo federal, né, que ele lançou uma campanha, né, de conscientização para incentivar as denúncias de violência doméstica por parte dos vizinhos, né, dos parentes, não é isso? Lançou esse aplicativo e também esses números que a senhora falou, que é o número 100 e o 180, certo? E assim, doutora, eu interrompi a senhora, mas é porque assim, eu queria falar com a senhora sobre 7 pontos de violências que existe, que é a violência física, a infrafamiliar, a moral, a patrimonial, a psicológica e a sexual. E eu queria que a senhora pudesse explicar um pouco desses tipos de violências para a gente, por favor. Não, com certeza. Eu vou dar boa noite só aqui para minha querida Pode ficar à vontade. amiga Patrícia Forlim, que Patrícia, é delegada da mulher também lá na Paraíba. Na realidade, os DISC 180, eles já existem há um bom tempo. Infelizmente, não querendo entrar na seara política, o governo federal e a ministra, né, o secretário, não sei como ela é, a doutora Damares, eles não estão efetivando políticas públicas de uma forma satisfatória, eu deveria dizer, entendeu? Nós estamos com... quando se fala de uma secretaria de desenvolvimento humano, a gente tem que saber que você vai lidar com mulheres, você vai lidar com a comunidade LGBT, você vai lidar com todas as pessoas que possam sofrer ou venham a sofrer um tipo de preconceito. Né? Então, isso é uma coisa que eu não estou vendo muito nessa situação e que nós temos que continuar. Né? As violências, quando a gente fala de violência, tem mulher que acredita que violência é só quando ela é agredida fisicamente. Mas não. A violência psicológica, ela mina... É uma das piores, né? É que mexe muito. Ela vai minando a sua cabeça, como eu disse, vai acabando com a autoestima. A violência psicológica é aquela que atinge você, onde o homem sempre xinga com palavrões, terríveis, aquelas palavras que ninguém quer ouvir, ninguém gosta de ser xingado. É muito diferente de uma discussão entre casal, né, e um xingamento e uma humilhação. Então, a violência, as piores, as coisas começam por ela. A violência física, né, a gente sabe que são as agressões, são os feminicídios, né? São aquela questão, a mulher está tão enfraquecida que ela, quando chega a violência física, ela às vezes se habitua a isso, sabe? É terrível. E os números de feminicídio estão crescendo, é preciso se dar muito mais recursos em relação a isso, inclusive das delegacias da mulher investigarem também, porque há um contexto todo em relação ao feminicídio, né? Não é um homicídio, é um feminicídio, é uma pessoa que mata porque ela é mulher ou está num contexto do feminino, né? Nós temos a violência patrimonial, uma coisa muito simples, o homem gosta muito de destruir as coisas da mulher quando ela quer sair de casa, né? E ele às vezes diz, olha, se você sair, você vai perder a guarda dos filhos, você vai perder tudo, você não vai ter direito a nada. Isso não existe. Desde quando a Constituição diz que homens e mulheres eram iguais perante a lei, que não existe mais nada disso. Acabou o Estatuto da Mulher Casada, toda essa situação. Então, a violência patrimonial fica nisso. Quando a gente fala de violência sexual, está na violência física, mas é a violência que eu acredito que mais viole uma mulher, é a violência sexual.
Tem mulheres que chegam na delegacia, muitas já chegaram e dizem, doutora, aí falam de tudo que sofre, mas, e ele também quer manter relações sexuais comigo. Mas eu sou mulher dele, eu tenho que deixar. Aí eu disse, não. Se você não quer ter relações sexuais, o não é não. E não é entendido de outra forma. Que a senhora é casada ou convive com essa pessoa, que essa pessoa tem direito sobre o seu corpo. Se a senhora não tem condições e não quer manter relações sexuais com aquela pessoa, não é obrigada. Então, é por isso que quando o crime hoje de estupro, ele está ligado a todo ato libidinoso, não só a conjunção carnal, né? Então, ele é muito mais abrangente do que a gente pensa. Nós temos que entender que é uma violação daquilo que a gente tem de particular, do nosso eu, da nossa sexualidade. Então, é uma questão nossa. Relação sexual é uma coisa que tem que ser consentida. Aí você vai e beija a força e toma a força. A lei de importunação sexual veio para isso, porque às vezes as mulheres não podiam estar numa festa, vamos supor que tivesse aí o São João, que foi adiado, obviamente, por conta dessa situação toda que o mundo vive. E aí, o que acontece? As mulheres não passavam, né, onde tinha muita gente, para não terem os homens passar a mão no traseiro das mulheres, tocar nos seios, né? Por quê? Porque se vê a mulher como um objeto, quer dizer que aí é aquela velha história, porque ela estava de saia curta, porque ela estava de short curto. Não. A forma que a mulher se veste, ela não está pedindo para ser estuprada ou não, como já disse um certo político, que uma determinada mulher não servia nem para ser estuprada. Isso é terrível. A questão é que os homens podem andar sem camisa, e aí? Temos que ele está dando o suporte para alguém chegar e penetrar ele analmente? Não. Então, é essa questão que a gente quer que as coisas se equilibrem, independentemente do instinto do homem. Ele é um homem, né? Até agora, até animal não se aproxima da fêmea, caso ela não queira, né? Outro tema também, doutora, que é muito decorrente, né, atualmente, que é a cultura da violência e discriminação, né? Seja na esfera pública ou privada. Os abusos contra a mulher ocorrem de muitas formas, né? Como algumas frases. Mulher direita não bebe. Lugar de mulher na cozinha. Não é isso? E, dentre outras, compõem o panorama cultural de uma sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e silencia diante da violência contra a mulher. São frases assim que eu nem considero essas frases pré-históricas. São absurdas, né? Porque é a mulher como objeto. Veja só, o que a gente quer mudar? A gente não quer mudar as coisas, o mundo, queimando os sutiãs, que eles botam logo, né, que as feministas são assim, não se depilam, não. Ai, Deus, nada a ver. Eu me maqueio, eu me depilo. E quem não se maquiar e não se depilar, tem todo o meu aval, cada qual tem a sua escolha, né? Quer ter filhos? Não. É um direito que a mulher tem. Porque você tem a obrigação de ser mãe? Não, não tem. Porque você tem que ser heterossexual? Não, não tem. Não existem regras. Existem regras de boa convivência, certo? Essa história, esse patriarcado,
algemou as mulheres. E as mulheres que lutaram, elas têm que ser realmente colocadas em voga, porque são pessoas que abriram caminho, que estão abrindo caminho para outras. Né? A gente começa a entender, eu tenho um casal de filhos, eu jamais quero que o meu filho ache que tem mais direitos do que minha filha, de forma nenhuma. E eu quero que ele respeite a mulher de acordo com ela ser um ser humano. Em princípio, ela é um ser humano. Então, nós queremos ser entendidas como ser humano e que o homem é diferente são apenas na questão biológica. E mais, né? Nossa sociedade, ela não evolui, a tecnologia não evolui, e por que esse pensamento retrógrado e absurdo tem que continuar? Por que que um homem acha que tem que ser dono daquela mulher? Por quê? É verdade. É uma coisa que as pessoas têm que pensar e têm que começar da educação. A educação é muito importante. Numa live mais cedo que teve com a professora lá da Paraíba, me fugiu o nome dela, e ela falou que tudo começa na educação. Nós temos que ter uma educação, o brasileiro tem que ter uma educação para violência doméstica, uma educação para trânsito, né? Porque até para dirigir no trânsito é problemático. Então, a gente vê aí o preconceito com o racismo, né? Nosso racismo é incutido. O Brasil não é um país racista, é um país racista. É um país racista, preconceituoso, é um país homofóbico. Então, tudo isso tem que ser... Tem que acabar, gente. Porque, no fim das contas, nós somos pessoas como qualquer outra. Nós sangramos da mesma forma, somos suscetíveis a qualquer machucado. Então, é tudo, nós envelhecemos, as pessoas retardam um pouquinho, né, e tal, mas a gente envelhece da mesma forma, os anos passam da mesma forma. É verdade, doutora. Muito bem, parabéns, isso mesmo. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco de um tema muito atual, que é o feminicídio. Bom, o feminicídio é uma qualificadora, né, do crime de homicídio. Ou seja, é o assassinato de mulheres, primeiro que ele fala no contexto de violência doméstica, ou seja, pelo seu companheiro ou a companheira, né? Então, ele mata a mulher pelo fato de, tipo, ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, e eu vou matar. Por quê? Porque ela é meu objeto. Então, eu vou matar o meu objeto porque ele não está querendo mais ser meu. E eu tenho o direito. Porque tem esse pensamento do patriarcado que é dono da mulher. Hein? Aí vem a outra questão, que é a questão do feminino. Do homem ter aversão ao feminino. Ou seja, não respeitar a mulher em si. Aí é daí que nós temos que estudar e procurar os doutrinadores, as pessoas que vão falar sobre as leis nessa parte mais genérica, porque na parte do contexto de violência doméstica a gente já entende, né? É o companheiro, a companheira que acha que é dono, que quer machucar, que quer tirar a vida daquela pessoa para que ela não vá viver sem ele, porque ele se acha dono. Mas quando a gente parte para outra forma, que é a aversão ao feminino, então é como se aquela pessoa se achasse mais forte e que o feminino fosse mais fraco ou não fosse digno, entendeu? De respeito e de viver, né? Por exemplo, lá em Queimadas, nós tivemos
um feminicídio agora, infelizmente ela nunca passou pela delegacia. Essa moça estava grávida, com 19 anos, e ela não queria um namorado, que era o pai da criança. E ele disse que ela tinha que ficar com ele, e ela disse que não, uma moça extremamente bonita, e ele a chamou, ela veio até a porta, e ele simplesmente atirou, né? Ela veio a falecer, foi muito triste. Aí a gente vê essa situação todinha. E teve outro caso lá também de uma senhora que foi encontrada morta. Ela trabalhava no lixão, ela era catadora, com recicláveis. E aí ela foi encontrada morta. Então, não se buscava, até então, se tratou como latrocínio. Mas veja, o rapaz que a matou, ele estava com o companheiro dele, eles se conheciam, e sabia que ela tinha retirado uma determinada quantia em dinheiro. E ficaram com ela e pegaram a quantia em dinheiro, sem nenhum tipo de resistência da parte dela, mas a mataram. Por quê? Eles estavam com aversão à situação dela ser mulher, dela reconhecê-los, mas existia todo um contexto nessa questão aí, dessa segunda parte que a gente diz, né? A aversão ao feminino. Então, apesar de ter sido como latrocínio, eu entendi como feminicídio, por todo o contexto, né? E como eu sempre falo lá, em queimadas. Então, é muito da questão do delegado, do promotor e do juiz ter essa sensibilidade, entendeu? De ver o contexto, porque violência doméstica, ela não vem sozinha, não. Ela vem com uma vida inteira, com filhos, ela vem com toda uma situação, sabe, que nos faz ter que escutar aquela mulher. E nós, assim, como lá não tem delegacia especializada de crimes contra criança, adolescente e idoso, termina chegando os abusos contra idosos e contra crianças para nós. Então, nós precisamos ter o mesmo tipo de pensamento e ganhar a confiança daquelas pessoas vulneráveis. Porque quem está vulnerável geralmente não confia em ninguém. Porque ela tem medo, o medo que você falou. Então, é isso que eu digo. Esses crimes que envolvem, principalmente feminicídio, quando é na violência doméstica, nessa questão, aí a gente, sabe, vê essa questão geral. Mas quando é para o lado do feminino, aí nós temos sim que estudar, que nos atentar para o contexto da situação, para a gente dizer ali que naquele momento, no inquérito, o juiz pode desqualificar o que nós qualificamos. Mas é por isso que é muito necessário do delegado ter essa sensibilidade e sempre estar estudando e sempre estar procurando os outros colegas. Eu mesmo, como lido muito com mulher, quando eu estou em plantão, né, porque a gente pega muita coisa, e tem alguma fraude, alguma coisa, eu sempre falo com um colega e peço ajuda, porque é outro tipo de visão que a gente tem, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa. A gente vai aprendendo com o tempo e com a experiência. E você vai aprendendo até o resto da sua carreira, da sua vida. Porque um caso nunca é igual ao outro. Nunca é igual ao outro. É muito complicado e muito difícil. E, ao mesmo tempo, se você tiver a sensibilidade, você consegue. Você consegue. Doutora, para que servem as medidas protetivas? Bom, basicamente, as medidas protetivas servem para manter o agressor distante da vítima. Né? É um dispositivo que
muita gente acredita, vê na área jurídica como uma medida cautelar, mas a maioria eu vejo como uma medida inibitória. Ou seja, ela só vai simplesmente, ela não vai prender, o camarada não vai ser preso, o agressor ou a agressora, né? Porque tanto pode ser companheiro como companheira, ou mãe e filha, né? Contanto que a vítima seja mulher ou se veja na condição de mulher. Aí a gente já vê a questão da questão trans. Se a pessoa se vê na condição de mulher, você tem que respeitar e vê-la como mulher. Então, a medida protetiva, basicamente, ela serve para muito mais. Se pode se pedir alimentos provisionais, essa questão toda, mas, assim, a maioria das mulheres, e até hoje as que eu tive contato, era só para se manter longe do agressor, para que ele se mantivesse longe. Aí o juiz diz 100 metros, 200 metros, mas as pessoas querem seguir a risca. Não, fica longe. Se você pode, o agressor, passar por outra rua, passe por outra rua, porque descumprimento de medida protetiva é crime. Hoje é crime. E eu acho muito correto. Porque antigamente, a gente, quando chegava, a gente tinha que, o quê? Pedir ou a prisão, porque ele estava desobedecendo a ordem judicial, não. Mas agora é um crime, né? É um crime individual. Então, não cumpriu as medidas, e até muita gente, veja só, medida protetiva. Quando a mulher tem um emprego e ela precisa se afastar do agressor, tem medida protetiva que garante que o empregador da mulher, entendeu? Afaste ela do trabalho e ela seja remunerada pelo INSS até 6 meses. Tem medida protetiva para garantir isso. Um direito trabalhista. Ou seja, ela precisa se afastar do agressor, ela tem trabalho, então o empregador dela, o juiz vai comunicar a ele, vai comunicar ao INSS, e uma parte fica do empregador, uma parte do INSS, salvo engano. Mas existe isso também. Né? É bom a gente lembrar que a medida protetiva ela tem toda uma gama de situações. Né? Mas, basicamente, é manter o agressor afastado. E muitos descumprem. E o que acontece? Prisão, infelizmente. Eles não conseguem. Como funciona a política pública, no geral, para as delegacias das mulheres? Veja só. Como eu disse a você, nesse governo, as políticas públicas não estão sendo efetivadas como elas têm que ser. Nós estamos mais assim, os governadores, os prefeitos, eles estão criando, né, gerências e secretarias da mulher que mostram essas políticas públicas e elas são efetivadas por outros órgãos, como os órgãos de assistência social, né, o suporte psicológico no CREAS, no CRAS, tá entendendo? A questão jurídica, né, que tem no CREAS, que tem no CRAS, né? Essas políticas públicas. Eu não estou vendo nesse governo campanhas de prevenção, nem estou vendo uma atenção especial. A violência doméstica no Brasil, ela domina, eu acredito, 30% da criminalidade que há no país. É muita coisa, de 30% a 35%. E não se faz campanhas. É necessário campanhas de prevenção, campanhas de repressão também. É o quê? Qualificação, né, de pessoal para atendimento dessas mulheres, qualificação para
cursos para a Polícia Militar, a Polícia Civil, são as primeiras polícias que têm contato com essa situação, né? E nós não estamos vendo isso, eu não estou vendo isso. Então, sabe que os municípios é quem estão tendo essa iniciativa, e eu parabenizo os governadores e prefeitos que estão tendo esse tipo de iniciativa, também como assembleias legislativas e Câmara de Vereadores. É muito importante, porque o do governo federal eu não estou vendo. E verbas atuantes nesse sentido, não. Independentemente, não vou falar nomes nem questão. Eu vi isso quando eu comecei a lidar com mulheres, que nós tínhamos uma secretaria, né, que tinha status de ministério, onde eu vi, sim. Aí eu vi a situação da mulher realmente viabilizar, né, meios de políticas públicas de prevenção, de repressão, de ajuda, de auxílio a essas mulheres, mas agora a gente realmente está fazendo o nosso trabalho sem esse tipo de apoio do governo federal. Mas o trabalho não deixa de ser feito. Por quê? Porque a sensibilidade de municípios e de estados em relação a isso continua e a gente continua. O importante é não parar o trabalho. A gente otimiza da forma que for, mas o trabalho não pode parar. Não pode parar. Cada mulher é uma vida. E os filhos dela, os filhos Verdade. que vêm. Então, a gente não quer reproduzir essa violência. A gente quer que essa violência cesse. E não é de uma hora para outra. É um trabalho árduo, é um trabalho sério, e é um trabalho que vai demandar ainda muito tempo. Mas a gente já conquistou bastante. Isso mesmo, doutora. Gente, nós conversamos com a doutora Juliana Fernanda Brasil, ela que é delegada de polícia, né? E o nosso tema hoje foi como denunciar em tempos de pandemia. Doutora Juliana, nosso muito obrigada. Estamos gratas pela sua gentileza de estar aqui com a gente, de passar para a gente, né, várias formas de denunciar, de conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Nós, da revista Sobretudo, estamos muito gratos. A nossa diretora, a Lucélia, é uma honra para nós ter a senhora no nosso time. Gente, uma honra foi estar aqui, porque, assim, eu moro aqui, né, e trabalho na Paraíba, mas a gente vê o quanto o tema é assim. Eu só queria dizer e agradecer demais a vocês o convite. Eu amei. E eu queria mandar um beijo para todo mundo que entrou. Estou vendo aí todo mundo da minha família, gente, um beijo. O meu esposo já botou aí um monte de palmas para a equipe lá da Delegacia da Mulher, Simone, Josiclécio, Piragibe, a equipe de Queimadas, a minha amigona, que é Diane Regina, que mora aqui, mas também trabalha lá, que é a delegada do município de Queimadas, a todo mundo. Gente, é o pessoal de Queimadas, o pessoal da Paraíba. O meu coração é dividido, né? Pernambuco, Paraíba, amo demais. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque isso que vocês estão fazendo é uma ajuda. Vocês estão ajudando também a divulgar isso. Então, eu só tenho que agradecer a você, Mel, a revista Sobretudo, a Lucélia, que se comunicou comigo. Obrigada mesmo. E nós estamos à disposição, sempre que precisar. Nós que agradecemos por sua vasta experiência, que a senhora é uma mulher maravilhosa, nos representa. É bom a gente encher o peito e dizer isso, né? Uma mulher guerreira. Obrigada, muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria falar uma frase de um grande escritor e amigo nosso, que é o Reginaldo Fonseca. Um beijão para ele. Não é fácil. Nada é fácil. Todos nós já percebemos isso. Mas o esforço contínuo nos colocará no trilho correto da vida e do acerto daquilo que buscamos para nós.
Então, vamos buscar o equilíbrio, a paz, plantar o bem e fazer o que temos de fazer da melhor forma possível. Emocionei agora. Ô, doutora, Verdade, que é isso? é verdade. Não é verdade, doutora? Então, olha, Obrigada, querida. uma Foi um excelente prazer. noite. Uma excelente Tudo de bom. noite para a senhora. Obrigada. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Amém. Nós todos, e que nós passemos dessa pandemia, que façamos algo de bom para alguém. Verdade. Obrigada mesmo. Tchau. Beijão, doutora. Beijo.